3 de abril. Jesus confirma sua morte e ressurreição. O texto a ser lido é Mateus capítulo 26, versículos 31 e 32, onde o Senhor avisa a Pedro acerca da sua morte, mas também da sua ressurreição. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Os discípulos não entendiam aquelas palavras do Senhor acerca da sua morte. Ele era o Messias. Eles já tinham consciência disto, mas ainda não compreendiam quando Jesus falava acerca da necessidade da sua morte e, consequentemente, a sua ressurreição. Ele fala ao coração dos discípulos, dizendo que, naquela noite, todos eles se escandalizariam com ele. Seriam acontecimentos trágicos que afetariam a vida dos discípulos, porque o próprio Deus feriria o pastor e as ovelhas do rebanho ficariam dispersas. Ele usa aqui uma metáfora para dizer que ele era o pastor e ele seria ferido, ou seja, ele seria crucificado e morto, e as ovelhas ficariam dispersas. E isso aconteceria com os discípulos, porque depois da morte do Senhor Jesus, eles ficaram amedrontados e foram dispersos. Muitos voltaram às suas antigas atividades. Então o Senhor deixa claro que a sua morte era necessária, porque ele veio como Messias, ele veio como Salvador para dar a sua vida em resgate de muitos. Mas naquele contexto ali, os discípulos ainda não entendiam o que seria uma tragédia, o que seria algo muito triste para o coração deles. Eles que haviam depositado a sua esperança em Cristo, então agora o veriam crucificado, e a sua esperança iria fenecer. Mas o Senhor Jesus, além de alertar acerca da sua morte, ele fala acerca da sua ressurreição. Ele diz: mas depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para a Galiléia. Ele morreu, ele entregou a sua vida por nós, mas ele ressuscitou. A morte de Cristo foi estratégica para que nós fôssemos resgatados. Ele deu a sua vida por nós, ele morreu a nossa morte para que nele nós tivéssemos vida, mas ele não se limitou a morrer. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele faz uma promessa que após a sua ressurreição, ele iria a Jerusalém. Ele apareceria aos discípulos lá na Galiléia. E isso realmente aconteceu. O Senhor Jesus, após a sua ressurreição, aparece aos seus discípulos. Eles estavam reunidos num lugar fechado. Jesus aparece a eles e lhes diz: paz seja convosco. O texto deixa claro, Jesus falando acerca da sua morte, que era necessária para nos resgatar, para nos redimir, para nos salvar, mas fala também da sua ressurreição. Ele morreu, ressuscitou, para que nele nós ressuscitássemos também e tivéssemos a vida eterna. Por isso, nós cremos num Cristo vivo, que dá vida, que dá eternidade.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família.